Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Sueli Albuquerque. E sabe, não é que eu queira ser advogada dos meus pais, mas eu preciso fazer uma defesa deles. Tanto o papai quanto a mamãe acabaram tendo a mim muito cedo. A minha mãe tinha 18 anos quando eu nasci, então ela era muito nova. O meu pai tinha um pouquinho mais, tinha 20 quando eu nasci. E tudo isso eu estou justificando porque os meus pais, quando contavam a idade, papai 29 anos e a minha mãe 27, eles resolveram servir e seguir um grupo gótico, um grupo diferente ligado ao espiritual. Esse grupo fazia sessões espirituais e olha, eu não sei, parece que rolava também essa coisa da magia negra. Eu nunca entendi direito, porque eu era muito menina, eu tinha apenas 9 anos de idade, mas a verdade é que tanto o papai quanto a mamãe, pela juventude, eles queriam ter vantagem através desses trabalhos espirituais com esse grupo. Mas obviamente que eles não me incluíram nisso. Então eu era a única filha deles, eu tinha 9 anos de idade, eles iam nos encontros, nas sessões espirituais desse grupo gótico, tentavam obter algum tipo de vantagem com aquele tipo de magia, mas me deixavam sozinhos em casa, nos dias das sessões, não todos os dias. Se não me falha a memória, isso acontecia pelo menos 2 vezes na semana. Eles iam participar dessas sessões. Obviamente que por respeito à minha infância, eu tinha 9 anos, eles não podiam me levar. Eu ficava então sozinho em casa. Então, o que acontecia? Eu estudava pela manhã, acordava muito cedo, eu acordava sempre um pouquinho antes das 6 horas da manhã, porque eu me lembro que a perua que me levava para a escola, ela passava em casa 6h10 da manhã. Então eu devia acordar, naquela época, uns 10 minutos para 6 horas da manhã. 6h10 chegava a perua, eu já tinha que estar prontinha e embarcava com a minha turminha e ia embora para a escola. Então eu acabava tendo sono muito cedo. Você imagina uma criança de 9 anos que acorda às 5h50 da manhã, vai dormir cedo. E essas sessões espirituais que o papai e a mamãe frequentavam, elas aconteciam um pouquinho mais tarde. Então eles me deixavam dormindo em casa. Foi assim que aconteceu naquela sexta-feira. Sexta-feira, portanto, no dia seguinte, sábado, eu não teria aula, mas havia naquele dia a tal da sessão espiritual do papai e da mamãe. E eu com 9 anos de idade, eles me deixaram em casa, eu dormi, porque para mim foi um dia normal, né? Na sexta eu havia acordado pela manhã, 5h50 da manhã, fui para a escola, estava cansada, ainda mais que eu tinha educação física na sexta, então juntava todos os afazeres escolares, mais educação física, eu ficava moída de sexta-feira. Eles saíram e eu fui dormir, 9 anos. E eu me lembro que naquela noite em especial, algo me acordou. Eu não acordava com nada. Eu não acordava com nada, de tão cansada que eu ficava, não acordava com nada. E quando eu acordei, que eu chamei pelo meu pai, pela minha mãe, e eles não responderam, obviamente que não, porque eles tinham saído lá para a sessão espírita, eu peguei a única coisa que estava ao meu alcance, que era o controle da TV. Apertei o controle da TV, a TV se ligou. Ela ligou sem o áudio, ligou assim, só o clarão da imagem. Ligou a TV no clarão da imagem.
mas não sintonizou nenhum canal. Sabe quando a TV liga assim no chuvisco? Sem áudio, aquele chuvisco, mas tem aquele clarão, né, da TV. E através daquele clarão, eu acabei me levantando, porque eu tive condição de levantar, o clarão da TV iluminou o quarto. Eu caminhei até a sala sozinha. E aí, na sala sozinha, eu detectei um barulho assim que vinha do canto, pertinho da janela. Tinha uma janela grande na sala, era de vidro, transparente a janela, mas ela tinha uma cortina. A cortina, ela tapava toda a janela. Então eu percebi um barulho que estava acontecendo no corredor da minha casa, do lado de fora. Eu cheguei na cortina daquela janela, eu abri um pouquinho a cortina da janela, 9 anos, e eu vi um ET. Eu não estou exagerando. Eu vi um ET, mas o mais impressionante é que ele era muito parecido com aquele ET do filme. O tipo físico, o jeito físico. E esse ET que eu vi no corredor, que estava todo escuro do lado externo da minha casa, ele emitia um pouco de luz. Ele era pequeno, pouca coisa assim menor do que eu. Eu tinha 9 anos, tá? Ele era um pouquinho menor do que eu. Eu já era baixinho com 9 anos. Ele era um pouquinho menor do que eu. Os olhos graúdos, os olhos grandes. E ele emitia luz. A luz parece que vinha da testa ou dos olhos dele. Eu, quando vi aquela imagem, eu gelei. Eu gelei apavorada. Era um ET. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei, sabe, ali, chocada, na sala, olhando para aquela imagem. E parece que o bicho, ou, desculpe, o ET, parece que sorriu para mim. Então eu para me livrar daquela imagem, eu soltei, porque eu estava segurando a cortina, a ponta da cortina eu estava segurando. Então eu soltei a ponta da cortina de modo que ela voltou para a sua posição normal. Eu fui voltando devagar para o meu quarto, onde a TV continuava ligada, no entanto, sem mostrar nenhuma imagem na televisão, apenas estava ligada, mas naquele chuvisco. Aí eu voltei para minha cama, apanhei o controle remoto e desliguei a TV. Eu não estou dizendo e nem posso dizer que eu fui abduzido ou algo assim, mas eu absolutamente, a partir deste instante que eu deitei na cama, eu não me lembro de nada. Eu não sei se eu dormi, creio que sim, mas eu tive um apagão, sabe? Eu não me lembrava de nada dali para frente. Eu, na verdade, não sei o que aconteceu daquele momento para frente. Quando eu apaguei a TV, eu me lembro. Quando a imagem, aquele clarão da TV, aquele chuvisco da TV desapareceu, eu apaguei. E desse apagão para frente eu não me lembro de nada. No outro dia, era um sábado, portanto eu não teria que ir para a escola. Eu acordei na minha cama e meu pai me falou que ele precisava me contar uma coisa. O meu pai disse: filho, eu preciso falar uma coisa para você. E eu nem deixei o meu pai me contar. Eu falei para ele: ô pai, eu vi aqui em casa ontem um ET, pai. Ele arregalou os olhos, a minha mãe também. Ambos arregalaram os olhos. Como assim? E eu contei para eles, eu falei para eles que eu tinha visto o ET, que eu levantei direitinho, puxei a cortina, vi no corredor. Achei que o papai e a mamãe fossem me desmentir, mas pelo contrário, meu pai disse que acreditava em mim, porque o que ele queria me contar tinha muita coisa a ver com isso. Algo muito estranho tinha acontecido em casa. Eu tinha uma lebre. Paulinho, eu tinha uma lebre, essa lebre tinha os olhos vermelhos, ela era branquinha, mas era uma lebre linda, grande, sabe? Uma lebre maravilhosa. Essa lebre era da nossa estima, era da nossa consideração. A lebre era a coisa mais linda do mundo. Como ela era branquinha, nós colocamos o nome nela de Branca de Neve. E o papai me disse que a lebre, a Branca de Neve, que ficava numa gaiola nas noites, durante o dia ela ficava solta em casa, mas de noite ela ficava dentro de uma gaiola, e essa gaiola ficava dentro de um banheiro na edícula de casa. Olha quanta proteção. Durante o dia solta, mas de noite
ficava dentro de uma gaiola, e essa gaiola ficava dentro do banheiro da edícula e a porta fechada. Não com chave, mas fechada assim, no trinco. Papai disse que aquela minha lebre, a Branca de Neve, havia sido encontrada morta. Ela fora encontrada degolada, a Branca de Neve. Encontraram o corpo da lebre na escada e a cabeça da lebre na garagem, sem marca de mordida, nenhum arranhão, nada assim. Parecia que só pegaram e puxaram mesmo a cabeça da lebre. Era impossível um gato abrir a porta da edícula, abrir a porta do banheiro, abrir a gaiola. Então estava descartada a possibilidade de gato. Não havia marca de garras. E um ser humano fazer aquilo, menos ainda, porque a porta estava intacta. A minha mãe ficou muito assustada. Não tinha uma explicação para aquilo. O meu pai disse que, como ele não tinha escutado nenhum barulho, não pode ter sido nem bicho e nem humano. Então papai acreditava piamente que eu recebera a visita de um ET. Só que eles adultos, eu era muito criança para entender, isso hoje é que eu interpreto dessa forma, eles adultos entenderam que tudo aquilo aconteceu porque eles estavam na tal da sessão espírita com os góticos, na tal da magia negra. Então, papai e mamãe interpretaram que enquanto eles estavam lá, eles receberam uma visita diabólica. Para o papai e para a mamãe foi exatamente isso que aconteceu. Receberam a visita do mal em casa e que poderia perfeitamente ter atingido a mim. Eles entenderam como um aviso. Foi assim a interpretação. Isso não me foi explicado à época e nem podia ser, mas eles entenderam dessa forma. Então, a partir daquele dia, papai e a mamãe deixaram de ir nesses encontros espirituais e passaram a ficar comigo, na minha companhia, a ter mais cuidado comigo. E se arrependeram amargamente de terem feito aquilo que eles haviam feito já até aquele momento. A partir daí, que eles não frequentaram mais esses encontros espirituais com os góticos, nunca mais eu vi absolutamente nada. Nunca mais. Mas se você me perguntar hoje se eu vi algo diabólico, foi o que eu descrevi. Para mim, eu vi o ET. Até porque o filme do ET eu assisti e era aquela figura do ET, emitia luz. Então eu não sei se um ser diabólico é capaz da emissão de luz. Não sei. Até deixo aqui como uma pergunta às pessoas que estiverem participando do teu programa, para que elas possam me responder também nesse sentido. Porque aquele ser que eu vi no corredor emitia uma luz que vinha dos olhos, que vinha do meio da testa, e eu não sei se um ser diabólico é capaz disso. Mas uma coisa eu tenho a mais absoluta certeza: eu vi aquele ser, na minha concepção, um ET. E só pode, por tudo que aconteceu, ter sido aquele ser que fez o que fez com a Branca de Neve, a minha lebre. Teria sido uma manifestação do centro onde o papai e a mamãe frequentavam, a tal da magia negra. Teria sido um grito de alerta para que eles tomassem cuidado comigo. Depois de muito tempo, eu abordei esse assunto em família, estava conversando com a minha avó, que é a mãe da minha mãe. A minha avó é uma pessoa realmente muito especial, ela é conhecida como a Dona Nenê. E ela é uma católica praticante, uma pessoa muito séria. A minha avó entende que foi providencial a mamãe e o papai terem interrompido aquelas sessões espirituais das quais eles participavam. Na cabeça da vovó, o que aquele ser fez com a Branca de Neve, a minha lebre, ele ia fazer comigo. Quando a vovó disse isso, eu fiquei assim, completa e totalmente arrepiada. A senhora acha, vó? Acho não, eu tenho certeza. Porque o seu pai e a sua mãe naquele momento, eles estavam cometendo um grande erro. Eles estavam chamando para dentro de casa a coisa ruim.
A coisa ruim fez um mal para Branca de Neve, primeiro a sua lebre, mas depois faria para você. Isso fica claro para mim. Como eu pouco entendo desse assunto e respeito demais, Paulinho, as pessoas que acompanham o seu canal, que ouvem as histórias. Você que está ouvindo essa história da meia-noite, essa história acontecida comigo, eu te pergunto, você também acha que se a mamãe e o papai tivessem insistido naquela coisa de continuar frequentando aquele centro com os góticos, aquela coisa ruim teria feito comigo o que fez com a Branca de Neve, a lebre? Eu fico assim assustado e gostaria de saber a sua opinião. Desde então, nunca mais eu vi mais absolutamente nada. Tenho procurado seguir a minha religião. Eu não tenho nenhum preconceito contra as religiões, mas eu sigo a Dona Nenê, a minha avó, eu também sou católica. Tenho os meus santos de devoção. Tenho feito muita oração a São João Batista, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, pedindo toda a proteção. Inclusive, sou devota também de São Jorge, para quem eu vivo implorando toda a proteção. E graças a Deus não tenho do que reclamar. Mas questiono, teria tido eu, Sueli, o mesmo fim que teve a coitadinha da minha lebre? Tem um detalhe que eu preciso acrescentar. A minha lebre, ela foi degolada. A cabeça foi arrancada. Veja, não havia sinal de mordida, nem de ranhadura, nem de arranhões. A cabeça foi arrancada. Só que não espalhou sangue. Isso também é uma coisa impressionante. Então, você imagina, se você tirar a cabeça de qualquer animal que seja, a primeira coisa é o sangue que vai se espalhar. Mas não houve sangue. Nem na edícula, nem no banheiro da edícula, onde ficava a gaiola, nem na garagem onde foi jogada a cabeça. O que levou muita gente a deduzir o seguinte, que a coisa que fez o que fez com a Branca de Neve, antes de fazê-lo, teria sugado todo o sangue dela. Aí eu questiono, será que realmente foi isso que aconteceu? Será que o que eu vi foi o que eu achei que eu tinha visto naquele dia, um ET? Vi um ET? Ou vi alguma coisa diabólica? Eu gostaria que você me ajudasse a esclarecer alguns pontos importantes da minha história. Mas eu queria, do fundo do coração, agradecer a atenção dispensada de todos vocês e dizer que foi exatamente assim que tudo se passou. Sou Sueli Albuquerque. E o detalhe é esse, continuei sendo filha única dos meus pais, que muito me amam e que têm todo o meu respeito, todo o meu carinho e todo o meu amor. Muito obrigado, e um dia eu quero voltar para dar voz a papai e a mamãe sobre as coisas que eles viam lá naquele centro que eles frequentavam com os góticos. Viram coisas impressionantes lá. Peço licença para voltar a qualquer hora.